Boa tarde. Na verdade, boa noite para quem está no Brasil e boa tarde para quem está em qualquer outro lugar do planeta. Então, vamos começar essa live, uma live muito bacana com a doutora Tani. E a gente vai falar um pouquinho sobre algo que muitas pessoas não têm nem ideia que exista e que muitas pessoas não têm nem conseguem fazer relação que coisas intestinais podem estar correlacionadas com coisas otológicas. É isso que a gente vai falar. Então, existe sim um eixo, e esse eixo a gente pode falar que ele é um eixo entre o aparelho auditivo, entre o intestino e entre o cérebro. E é isso que hoje eu vou conversar com a doutora Tani, talvez a maior especialista no Brasil em zumbido, e a gente vai falar exatamente sobre zumbido, mas a gente vai fazer umas pinceladas assim, porque ela é, enfim, uma médica integrativa, então a gente vai fazer pinceladas a respeito de outras patologias correlacionadas com esse eixo. Eu vou chamar ela aqui. Pessoal, entrar. Se você quiser. Olá, Ei, Gabi! tudo bem, amor? Tudo e você? Tudo Deixa eu aumentar. jóia, graças a Deus. Então, Vou esperar. tá bom. Muito obrigada pelo convite, viu? Me dá um minuto que estão batendo na minha porta. Só Tá um pouquinho. bom. Quanto isso, vamos lá, né? Pessoal que está chegando aqui, os seguidores da Gabi, os meus seguidores, a gente vai se preparando, entrando no clima para falar um pouco do ouvido, que a gente está aqui ó, no Novembro Laranja, que eu visto a causa, visto a camisa e visto a casa de laranja. E vamos aproveitar esse convite que a Gabi fez para falar um pouquinho do ouvido também e juntando esse órgão que todo mundo esquece um pouquinho, né? Juntando com o cérebro, com o intestino, que são órgãos potentíssimos na nossa saúde. Estou aqui enrolando enquanto você foi buscar. Desculpa, não é que não costuma o pessoal bater. Na verdade, chegou uma coisa da Amazon e eles não costumam bater, eles deixam ali, mas a menina resolveu bater, acho que para talvez, não sei. Bom, mas Dani, primeiro, eu quero te agradecer imensamente. Tu teres aceitado o meu convite. Eu sei que esse mês é um mês bem importante, né, para ti. E eu sei o quão, enfim, ocupada tu és. Mas não só esse mês, mas esse mês especial, vamos dizer. Esse é o pior do mês, do ano, né? Esse é o pior do ano. Mas vamos lá, né? As prioridades, a gente tem que lidar com as prioridades. E quando você fez o convite, eu falei, nossa, vamos acertar para o dia 13. Perfeito, tá dentro dos 3 dias, né, do Novembro Laranja que a gente divulga o zumbido, a misofonia e Teracusi. Vamos, né? Segue no fluxo. Achei super legal, né? O tempo a gente administra. Bom, bom, Tânia, assim, ó, eu te convidei primeiro porque foi muito interessante, assim, eu venho te acompanhando há um tempo, mas eu cheguei numa revisão, eu estou fazendo uma aula, preparando uma aula, e eu cheguei numa revisão sobre o papel da desbiose no zumbido, uma revisão do ano passado, muito bacana, e que me abriu muito a cabeça para outras coisas, né? Eu não tinha tanto essa ideia. A gente tem um pouco, na verdade, assim, neuroinflamação não tem como separar neuroinflamação de desbiose, a gente não separa. Mas eu não tinha ideia do papel real, né, da neuroinflamação dentro do zumbido. Eu não tinha essa ideia. Não só isso, a questão dos neurotransmissores também, que é algo que eu trabalho bastante, né, e que eu acredito que muitas vezes é muito negligenciada por alguns profissionais de saúde, em função disso, em função da questão intestinal e em função dos tratamentos que são propostos pela medicina clássica. Nós duas, como médicas tradicionais, a gente sabe muitas vezes essa negligência de algumas especialidades a respeito disso. Acho que talvez num futuro próximo a gente possa discorrer melhor sobre isso, mas nesse momento ainda a gente tem uma dificuldade a respeito disso. E o que eu queria te perguntar, começar a te perguntar o seguinte: esse eixo, né, que a gente
pode trazer como um eixo que seja do aparelho auditivo, do cérebro e do intestino, ele existe? Para mim faz muito sentido, né? Se a gente pensar assim, ó, tudo que circula no sangue tem uma barreira de proteção para o cérebro. A princípio tem uma barreira de proteção para o cérebro. E tem uma barreira de proteção para o ouvido, né? Assim como tem para outros órgãos. A gente entende que existe um mecanismo natural de proteção do ouvido, como do cérebro, porque é necessário, né? Então, se a gente fizer analogia entre essa barreira hemato-sangue labiríntica, né? Que labirinto a gente não pensa só no órgão, no labirinto que é o órgão da tontura, mas a gente pensa no labirinto como o ouvido interno inteiro, onde está o órgão da audição e o órgão do equilíbrio, tá? Então, o órgão da audição e o órgão do equilíbrio são capazes de gerar pelo menos 3 sintomas: tontura, zumbido e perda de audição. Então, se a gente fizer essas analogias com o que já se conhece entre intestino e cérebro, fica fácil fazer o vínculo entre intestino e ouvido, ouvido e cérebro e hashtag tudo junto e misturado, que eu falo que é a minha hashtag preferida, porque a gente sempre acaba nela. Então, para mim, faz muito sentido, Gabi. Só que o que eu queria te falar também, ó. A gente trabalha com zumbido, que começou empiricamente há 29 anos. E naquela época, eu não sabia nada de disbiose. Mas mesmo assim, a gente já sabia que, de alguma maneira, o intestino atuava no ouvido, comprometia o ouvido, porque quando a gente tratava a pessoa com alimentação, muitos zumbidos melhoravam antes da gente entender toda essa dinâmica que está por trás, que você está lendo aí do artigo do ano passado, que é excelente, né? Então, muito antes da gente dar esses nomes aos bois, por causa da disbiose, da mudança de neurotransmissores, de serotonina, de dopamina, de GABA, né? De toda a neuroinflamação, alguma coisa já rolava e que a gente simplesmente associava com outras coisas. Associava com a resistência à insulina só, sem pensar na neuroinflamação que vem pela resistência à insulina. Quer dizer, a gente tinha explicações simples. Hoje elas estão muito melhor elaboradas, mas só para resumir a moral da história, é que há 29 anos atrás, a gente já sabia que tem gente com zumbido ou tontura que piorava quando comia doce ou comia glúten, ou ficava em jejum prolongado, na época, ou chutava o pau da barraca com álcool ou com café, tinha sintoma. Quando melhorava a alimentação, os sintomas melhoravam muito. Então, há essa associação, ó, muito antes de eu sequer conhecer a palavra desbiose. O que eu queria te trazer é o seguinte: eu achei um estudo muito legal, que é um estudo que eu já tinha visto numa aula, que é um estudo de 2011, na verdade, né, dos jornais de otorrinolaringologia pediátricas, e que fala exatamente o seguinte, que crianças com diagnóstico de doenças celíacas, elas têm maior probabilidade de perdas auditivas, inclusive neurosensoriais. Então, eu já tinha visto esse trabalho e tem muita coisa com doença celíaca, e isso há muito tempo, porque a gente está falando de um trabalho de quase 15 anos, né? Então, a gente não está falando de uma coisa que foi agora. Então, o que eu queria trazer é que, assim, a gente tem essa informação, mas muitas vezes a gente não conecta a informação com o que a gente tem atualmente, com o que a gente traz, né? A doença celíaca, se sabe a questão não só da desnutrição, da dificuldade de nutrientes, que também é importante, acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão também do intestino permeável, sobre essa questão da destruição das velocidades intestinais. Então, não é só desbiose, não é só a questão de desequilíbrio do microbioma, não é só a questão de neurotransmissores, não é só a questão de neuroinflamação, é uma questão muito mais complexa, porque quando a gente está trazendo, por exemplo, crianças celíacas, a gente está trazendo um outro contexto, que é o contexto da microdesnutrição. E o que eu vejo na minha prática é exatamente isso, é um conjunto, como tu estás dizendo, tudo junto, misturado na hashtag. E a gente percebe que não é só para patologia zumbido, vamos dizer assim, né? A gente vê que essas pacientes, eles têm dificuldades nutricionais
múltiplas, em várias outras patologias relacionadas a isso. Então, assim, desde o Ménetrier, de algo que muitas vezes as pessoas não correlacionam, que é algo muito mais, vamos dizer assim, não sei se zumbido é mais comum, enfim, mas os quadros de vertigem, os quadros de tontura também estão muito correlacionados com isso. Então, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de fazer, de entender que tudo está junto e que o intestino faz parte desse processo. Eu tô certa ou tô errada? Está para lá de certa. Você me fez pensar em 20 coisas. Deixa eu ver se eu resumo duas ou três. A ideia é assim, eu não conhecia o artigo das crianças celíacas e perda de audição. Mas, Gabi, dentro do ouvido, da otologia, a perda auditiva é infinitamente mais estudada do que o zumbido. Só que o povo esquece o quê? Que perda auditiva é a principal causa de zumbido. Então, eu aqui particularmente acho que simplesmente não se expande o olhar da pessoa que tem perda, seja criança, adulto ou idoso, para o zumbido também, porque é tudo farinha do mesmo saco. Então, esse estudo das crianças eu não conhecia. E até porque a gente não recebe tanta criança celíaca, mas mais adultos celíacos, né? Com perda de audição, tontura e zumbido. E o que acontece? Essa questão da microdeficiência, da microdesnutrição, é super importante. Eu tenho uma filha celíaca, né? E a gente demorou para fazer o diagnóstico, foi só quando ela tinha 11 anos. Ela tinha dor de cabeça e né, mega investigada pela otorrino-oftalmo, a neuro, etc. E a gente não pensou. Filha de médica não dá, Tani. Filha de Nossa, médica. mas eu vou te contar. Olha, por mais que tenha sido ruim ter esse diagnóstico, ainda mais numa fase de adolescência, que eu falo que criança e adolescente são cruéis, os amiguinhos, né? Não. Porque ela ia para a escola, daí os amiguinhos falavam assim, puxa, mas você não vai comer pizza nunca mais? Você não pode comer sanduíche? O que você vai comer quando você sair com a gente, né? Então, a família inteira aderiu a uma alimentação sem glúten, mesmo ela sendo a única celíaca. E é o que eu falo, toda coisa ruim tem lado bom. Porque eu, que achava que tinha um intestino bom, e entendi o que é ter um intestino bom depois que eu larguei o glúten, né? Então, que hoje já tem 9 anos. Então, tem algumas coisas que a gente vai, por força ou do nosso corpo, ou da família, a gente vai mudando de hábitos, ou por causa da pesquisa, né? Enfim, a gente vai mudando de hábitos pra gente. E é quando a gente muda na gente que o olho brilha para você falar para os pacientes e o seu poder de convencimento aumenta, né? Então, se eu falo que a nutrição é algo muito importante para os meus pacientes com zumbido, com problema de ouvido, é claro que eu tenho que fazer, né? Porque senão que moral eu tenho de indicar para o paciente sempre uma alimentação saudável se eu não faço, né? Então, são os vários lados do conhecimento que vão chegando e transformando a vida da gente, em geral, para a gente ser uma médica melhor do que o que a gente era antes desse conhecimento. E às vezes ele vem porque você tem que estar fazendo uma aula, né? Às vezes ele vem porque uma pessoa da família ficou doente. E, né? Por amor, todo mundo muda de alimentação e acompanha. É isso, né? Então, são os lados que me vieram aqui na sua fala. E não é só mudar, né, por causa da tua filha, né? Olha que bonito que tu falou. Como eu me conheci, como eu me senti melhor, como eu vi que eu era doente, ou que eu era cansada, ou que eu era inchada, ou que eu tinha barriga com algum sintoma, e como eu melhorei. Dr. Alessio Fasano, que é o maior estudioso, não só em doença celíaca, mas em glúten, em sensibilidade ao glúten não celíaca, que hoje a gente já tem outras denominações em relação a isso, mas eu vou tratar aqui nessa live porque eu acho que a gente não precisa ficar falando em denominação, eu gosto que as pessoas entendam o que a gente está falando. Então, assim, a sensibilidade ao glúten não celíaco é algo que o Fasano fala que todas as pessoas no planeta Terra, mamíferos, nós, humanos, somos sensíveis ao glúten em qualquer quantidade. Perfeito. E as pessoas não conseguem, Tani, entender porque elas vivem um mundo de glúten. O glúten
ele está presente não só nos alimentos que a gente realmente acha que estão presentes, mas o glúten ele contamina tudo. Nosso mundo ele é contaminado por glúten. Desde produtos de higiene, de beleza, desde de suplementações, enfim, o glúten ele está presente. Então não é só porque eu vou comer um pãozinho sem glúten. Pessoal, o glúten ele está presente. Se o Dr. Fasano, em 2011, descreveu isso, porque ele viu realmente que isso existe, que o nosso intestino faz uma expressão dessa proteína que é responsável pelo afastamento das células intestinais e provoca o aumento da permeabilidade, que mundo que a gente está vivendo? Para onde que a gente vai? Com certeza. Você sabe que eu tenho começado a explicar para os meus pacientes assim, porque a gente tem que ser muito direta ao ponto, didática e chamativa ao mesmo tempo quando a gente quer mudar a cabeça da pessoa em uma consulta. Ou tentar, pelo menos, tentar. Eu falo para os pacientes que o intestino é o guardião da fronteira, né? Quer dizer, é como se fosse qualquer controle de passaporte para você ir para uma região diferente. Então, aquele trabalho de guardião de fronteira, que vai triar quem entra e quem é barrado, tem que ser nos trinques. Porque se o guardião da fronteira ficar meio abilolado, porque recebe alimentos inflamatórios, ou qualquer coisa que deixe essas células que são juntinhas, separadas, com passagem do que está no intestino para o sangue, literalmente a gente está botando para dentro do país, corpo, coisa que devia estar sendo barrada no baile e sendo eliminada nas fezes. Isso está voltando, as toxinas estão voltando para o corpo, porque o guardião da fronteira não está no seu melhor papel, né? Então, se eu coloco para o meu sangue e vai circular no corpo inteiro, e pode comprometer a barreira do cérebro, pode comprometer a barreira do ouvido, hematolabiríntica, eu estou empesteando, intoxicando o meu corpo. Então, é um jeito meio lúdico, né? Mas eu acho que eu me sinto tendo conseguido convencer mais pessoas, né? Um outro exemplo que eu uso é o do lixo, né? O lixo na cozinha ou lixo no banheiro. Lixo é uma coisa que você tem que tirar da sua casa todo dia. Vai, no máximo, se você não tirar um dia, no outro você tem que estar tirando. Porque se você... É analogia com o intestino preso. Se você ficar 2 ou 3 dias sem tirar o lixo do seu banheiro ou o lixo da sua cozinha, inevitavelmente as toxinas estão se proliferando e o cheiro ruim está espalhando para a sala, para o quarto, para a área de serviço. Então, são jeitos de resumir uma coisa complexa para eles entenderem e falar assim, eu não quero estar intoxicado, né? Eu não quero estar intoxicado. Então, vamos trabalhar essa alimentação para que o seu intestino funcione regularmente, né? E que motim gases, excesso de gases, é como se fosse um motim dos funcionários contra o capitão, né? Você tá mandando goela abaixo um monte de coisa que seu intestino não sabe trabalhar direito, você tá ordenando, trabalha aí com isso só porque eu quero, e ele não é formado para isso, e daí tem uma certa revolta contra o capitão, e o capitão é a gente mesmo, que escolheu botar os inimigos goela abaixo, né? Então, dessas maneiras, Gabi, eu tento criar um pouco mais de consciência, sabendo que eu tô fazendo isso de explicação, mas torcendo para que isso seja uma porta para a pessoa abrir e falar assim, não acho que eu vou dar mais atenção. E daí o nutrólogo, o nutricionista, alguém da linha funcional, de preferência, faz o resto do trabalho, né? Exato. Eu acho que isso é uma coisa importante que tu falou, foi brilhante, na verdade, porque assim, o que acontece? As pessoas acham, Dani, que quando a gente se alimenta de forma adequada, a gente está evitando, aí a gente vai voltar na questão da neuroinflamação, mas eu vou só pincelar um ponto que eu acho extremamente importante. Quando essas pessoas, elas tentam fazer uma alimentação anti-inflamatória, retirar glúten, enfim, quais os alimentos que já são clássicos em relação à questão inflamatória. Muitas vezes, isso que tu falou foi brilhante.
Esses pacientes, eles têm uma digestão comprometida. Não só da questão dos amidos, não só da questão dos carboidratos, das fibras, não só a questão das proteínas. Esses pacientes têm dificuldades na quebra proteica e principalmente na questão das gorduras. Então, assim, o que tu falaste é para que as pessoas entendam que é o seguinte: mesmo que a gente tenha evacuações diárias, mesmo que a gente tenha evacuações, vamos dizer assim, frequentes, quando sobra alimento dentro do seu intestino que não deveria estar sobrando, porque tudo que a gente come, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa digerir, metabolizar para absorver. Se esse alimento sobra, se esse alimento está em excesso porque você não consegue digerir adequadamente, porque você não mastigou adequadamente, ou porque você não tem uma capacidade absortiva adequada, gordura, proteína e carboidrato vai sobrar no seu intestino. E se sobra no intestino, o que acontece? As bactérias fazem a festa. Por quê? Porque não somos só nós que somos vivos, pessoal. Nós temos 1 trilhão de bactérias dentro do nosso intestino. E não é 1 trilhão porque é 1 trilhão. É 1 trilhão mesmo. Que está dentro do intestino fazendo o quê? Tentando manter esse processo também da melhor forma possível. Só que o que acontece? Existem bactérias e bactérias. Nem todas as bactérias são iguais e nem todas as bactérias produzem metabólitos bons, que são os produtos das bactérias. Ou seja, as bactérias, elas estão lá, elas pegam o alimento e elas produzem um cocô, que seria o produto final desse, vamos dizer assim, né? Que seria o produto final disso tudo. E muitas vezes esse produto final não é bom. Por quê? Porque tem muita bactéria que está aproveitando comida muito sobrando dentro do intestino. Então, muitas vezes, o que é importante que as pessoas entendam? Não é só o comer. É saber se você está conseguindo digerir e metabolizar e absorver o que você está comendo. E isso você vai perdendo com o tempo, porque o nosso corpo, quem nos fez, Deus, que é o nosso Deus, Buda, lá, seja lá quem for que nos criou, que cada um tem a sua religião, cada um tem a sua fé, e eu não estou aqui para julgar isso, mas quem nos criou fez da forma mais perfeita possível. Só que a gente vai envelhecendo, e por essas toxinas que a Tani falou, que é brilhante, por esse excesso, esse mundo artificial que a gente vive, isso vai ficando cansado, o pâncreas vai cansando, o estômago vai ficando mais atrofiado, a gente tem as velocidades que vão ficando também mais com dificuldade. Então, tudo isso aumenta a questão também inflamatória, aumenta a questão de sensibilidade do sistema imunológico, e como ela falou, é o guardião. Mas se passar vier um arrastão para o guardião, vai passar muita coisa que não tem. Porque ali está a fronteira. Mas se vem toda um batalhão de gente, ele não vai controlar. Não tem controle. E aí o sistema imunológico vai ficar completamente desorganizado, vai ficar completamente desequilibrado. E aí eu queria chegar nesse ponto. Fiz toda essa introdução para chegar nesse ponto. Então, assim, tem um trabalho muito bacana que fala assim, que pacientes com doenças autoimunes, como o lúpus, por exemplo, elas são mais propensas a disfunções do ouvido associadas a zumbido e a perda auditiva e da trompa de Eustáquio. A gente ainda chama de trompa de Eustáquio. Ainda. Ou tuba auditiva, ainda. E isso é interessante por quê? Porque essa falta de equilíbrio no trato gastrointestinal associada a um distúrbio do sistema imunológico, que é tudo isso que a gente está falando agora, está mais propenso a ter esse tipo de alteração, não só da tuba, mas também de zumbido e de perda auditiva. Então, pacientes com doenças autoimunes têm mais predisposição a zumbido, perda auditiva e disfunções de tuba. Com certeza. E uma das coisas, a disfunção de tuba, eu nem vejo uma associação tão grande na prática, né? Em paralelo com o que essa pesquisa está falando. Mas de zumbido, de perda de audição e tontura, que são sintomas do ouvido interno, porque a tuba auditiva associa o ouvido médio ao nariz, né? E normalmente zumbido, tontura e perda estão associados ao ouvido interno. Mas, enfim, vai ver, tem alguma associação que eu não vejo na prática. Mas o que a gente tem de característico do ouvido? A gente tem uma irrigação terminal.
Diferente do cérebro, que tem, né, tá bombando de vaso sanguíneo ali, o ouvido tem irrigação terminal, de fino calibre. Então, eu falo que é o ponto fraco, é a criptonita do super-homem, sabe? Aquilo que mina as forças. A irrigação terminal do ouvido é o que faz essa fortaleza que trabalha o dia inteiro, inclusive a noite inteira, ser vulnerável. Porque se acontece alguma coisa com aquele vaso sanguíneo, então tem um processo autoimune, tem trombo, tem um processo inflamatório qualquer, mesmo que não seja de doença autoimune, né? Espessamento dos vasos do endotélio, como a gente viu direto agora, já via com os alimentos, viu direto com a Covid, com as vacinas, etc. Aquela irrigação terminal comprometida, adeus, função plena do ouvido. Porque ele não tem chance, por ser vulnerável com uma artéria, assim, ferrou, ferrou. Né? Então, é muito fácil do ouvido ser acometido e é difícil da gente, às vezes, salvar esse ouvido, porque dependendo do tempo que aquele vasinho único fica comprometido, mais tempo a função auditiva é comprometida, perda de audição, zumbido ou tontura. Então, assim, é importante, eu acho, a gente falar isso. Tem relação com o tempo. Então, se você tem algum sintoma que começou logo, começou agora, começou recente, por favor, procure logo um otorrinolaringologista. Isso, posso falar isso, Taninha? Com certeza. No ouvido, o ouvido não mata ninguém. Já começa daí. Sim. Então, muitas vezes o povo começa com sintoma de ouvido e senta no sofá e fica esperando, né, melhorar sozinho. É diferente quando você tem dor no peito. Todo mundo sabe que pode ser infarto, ó. Acorda e vamos para o hospital, pronto-socorro, etc. No ouvido, né, ninguém se liga. Só que o ouvido sofre o processo de infarto, né, que é o acometimento vascular, o de AVC do ouvido, do mesmo jeito que o coração e o cérebro sofrem, né? Então o povo tem uma mania de ficar esperando passar sozinho. Quando a gente tem a mania de falar assim, meu, vai, procura já ajuda logo, né? Então na melhor das hipóteses, você vai procurar ajuda, não vai achar nada grave, mas vai voltar para casa tranquilo. E assim a gente tira você, às vezes, de uma urgência, né? Que achou que era urgência, mas não é, dá para tratar depois. Mas se for urgência, como surdez súbita, zumbido súbito, vertigem súbita, vai tratar logo, né? Então, as pessoas que têm os nossos sintomas, Gabi, não estão de prontidão. E um dos motes do Novembro Laranja, aliás, ó, vou mostrar aqui a nossa plaquinha, né? Estamos no Novembro Laranja, é justamente conscientizar as pessoas que os sintomas do ouvido também são importantes para a qualidade de vida, apesar deles não provocarem morte de ninguém. E por isso que eu falo que o Novembro Laranja é a campanha mais metida que tem dentro de todas as coloridas do ano, porque a gente não está na lista porque os nossos sintomas matam. A gente está na lista porque a gente quer levar essa conscientização para as pessoas. Vai procurar ajuda precoce, como em toda a medicina. Faz diferença, né? Perfeito. Era isso que eu queria que tu trouxe. Isso é muito importante, né? Eu vou te falar uma coisa que eu falo para os meus amigos otorrinos e que eu falo para os meus amigos oftalmos. A especialidade é tão importante que tem um órgãozinho. Os otorrinos não, né? Que os otorrinos têm estresse. Mas assim, é tão importante, e tem um órgão, um olho para o especialista, um ouvido, sabe? Eu digo assim, eu digo isso, as pessoas não correlacionam isso. Tem um rim para o nefro, tem um coração para o cardio, tem um pulmão para o pneumo, e tem um olho para o oftalmo, tem um ouvido para o otorrino, nariz. As pessoas não correlacionam isso. Existe essa necessidade, porque é um órgão nobre, é um órgão extremamente complexo, são conexões complexas e que muitas vezes acabam que mutilando pacientes. Porque o paciente, agora na Covid se viu muito isso, paciente que ficou com anosmia permanente. A gente vê muito isso, né? Então, assim, pô, comer
A gente come com o olfato. A gente sente com o olfato. O olfato é maravilhoso. É diferente, é um sensorial. Deus nos fez com todos esses sentidos sensoriais para que a gente aproveitasse. E é diferente uma pessoa que come com olfato, com bom paladar, um taste diferente de uma pessoa que não tem. Olha a importância disso. É isso que eu queria trazer, sabe, Tani, para que as pessoas comecem a pensar um pouco, porque assim, mas é só um cheiro. Pessoal, Deus nos criou perfeitos. Para a gente entender que isso é importante, senão não estaria ali. Com certeza. Você sabe, Gabi, você me fez lembrar de um encontro de turma, um encontro de panela da faculdade que a gente fez há uns 2 anos, 15 pessoas, e na minha frente sentaram os dois oftalmos, né? A Ana Paula e o Cláudio, né? E a gente estava batendo papo e a Ana Paula estava falando que ela tinha visto uma entrevista minha no Bem-Estar que eu tinha falado de ouvido e de intestino, né? Daí eu falei, nossa, porque eu pergunto para todo mundo do intestino, da alimentação, de como que é, tal, tal, tal. Aí o Cláudio virou para mim e falou assim, Tani, não acredito. Você, como otorrino, pergunta de intestino? Nossa, se o paciente chega para mim, eu quero ver o olho e nada mais. Eu falei, Cláudio, socorro, E, socorro. e o eixo intestino-olho existe. As pessoas não têm essa ideia. Uma das maiores causas, por exemplo, como é que chama? Meu Deus, ordelo quando fica aquela bolinha no olho, como é que chama? Sol. Terçol, isso, A terçol. maior causa de ter sol é o quê? Desbiose da pele. Ninguém fala disso. Não sabia, mas faz sentido. Existe um eixo intestino-olho, intestino-pele. Existe um eixo. Então, existe uma desbiose local que causa o tersol, que é aquela bolinha que a mãe dizia, bota a aliança quente, bota não sei. Lembra disso? Sim. Na minha época era assim, Sim. né? Vou denunciar mesmo. Mas era assim. Então, assim, bota uma coisinha quente, uma compressinha quente, um chazinho de camomila, que isso aí vai desmanchar. Por quê? Porque aquilo ali é uma foliculite, na verdade, uma desbiose da nossa pele, que está relacionada. Muitas vezes a gente não tem desbiose só no intestino, a gente tem desbiose em qualquer órgão, a gente pode ter em qualquer órgão. Com Então, certeza. saber que existe um eixo, né? Muitas vezes as pessoas não correlacionam isso. Então, por outros problemas correlacionados a isso também, as pessoas precisam entender realmente que o intestino faz parte de tudo isso. Ele não está separado, ele não pode ser separado. Acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar hoje aqui. Concordo plenamente. E, Gabi, só te peço permissão, já que a gente falou um pouquinho do olho, apesar de eu ser super, né, focada em ouvido interno, como otorrino, vale a pena a gente falar aqui para quem nos ouve que muitos pacientes com rinite, sinusite de repetição, aquela tosse que não passa, do refluxo, gente, otites de repetição, quantas dessas pessoas, quando melhoram a alimentação, fazem uma restrição, mesmo que temporária, um teste terapêutico, diminuindo a ingesta de laticínios, de farináceos, quanto o raio-x, a tomografia, tudo limpa. Todo esse processo inflamatório que às vezes a pessoa passa anos numa luta, vai no médico toda hora, fica tomando antibiótico toda hora, descongestionante toda hora. Meu, dá uma limpada no nariz, na garganta, que só pagando para ver. É incrível. Então, você falou do olho, eu lembrei, mas é tudo, é tudo. É tudo, exato. Não, e assim, é muito difícil. A gente vê, eu vou te falar uma coisa: sinusite talvez seja a doença, a patologia mais frequente dos otorrinos, acredito eu. É uma Né? das, com certeza. Acredito que seja uma das top 3 dos otorrinos é a sinusite, né? Sinusite e rinite, talvez. E muito difícil a gente ver alguém falando sobre alimentação. Muito. Nossa Senhora, é que quando... Desculpa. Ainda É mais que quando você aprende o vínculo, eu falo, tem algumas coisas na nossa vida que são como viagens com passagem só de ida.
nunca mais você volta para o seu local anterior. Quando você começa a ver as rinites, as sinusites, as amidalites, o ronco e a apneia, o zumbido, a labirintite, como tendo um pé na alimentação, você não vai deixar passar mais. A pessoa que vem te fazer a consulta pela quinta sinusite do ano, tomando antibiótico direito, gente, é lógico que tem que ter alguma outra explicação que ninguém está vendo. Quando só vai lá e dá o antibiótico, vê a secreção e dá o antibiótico, ou dá corticoide ou dá anti-inflamatório. Tem que ter alguma coisa por trás que ninguém está olhando. Tem que ter um fogo que foi aceso e ninguém está apagando. Né? Então, eu falei, gente, como assim, né? Como assim a gente não olha para essas coisas que são básicas? Mas é porque a gente não aprende. Então, né? A gente não aprende com quem é mais velho do que a gente. Às vezes a gente vai aprender em cursos, em especialização, fazendo aulas e olhando essa literatura com um olhar menos preconceituoso. E aí sim, você vai fazendo suas camadinhas de aumento de conhecimento. Mas, assim, a gente aprender com os nossos mestres lá na faculdade ou na residência não é o mais comum, né? Bom, Tani, assim, só para a gente continuar a questão do zumbido, porque senão o nosso papo é bom, né? As duas são boas de papo. Bom, uma outra coisa que eu queria trazer para as pessoas, que talvez muitas pessoas não entendam, ou não percebam, ou não correlacionem, é a questão do refluxo. Né? Então, assim, existe a questão do refluxo, mas não só isso. O uso, por exemplo, de inibidores de bomba de prótons por pacientes que têm refluxo está muito correlacionado com não só a toxicidade, que a gente já sabe, né, que tem nesses relatos, mas também com muitos efeitos negativos nesse canal auditivo. Então, tem um trabalho muito legal, muito interessante, que mostrou isso, que existe, na verdade, pode existir uma eventual perda auditiva por pacientes que usam cronicamente inibidores de bomba de prótons para tratar refluxo. Isso está correlacionado com o que a gente estava falando antes. Não só a questão da dificuldade alimentar, porque aí eu vou voltar no assunto que a gente estava falando, porque muitas pessoas perguntaram ali, como é que a gente vai saber se a gente está digerindo bem, como é que a gente vai saber como é que está o intestino. O uso dos inibidores de bomba de prótons, ele é bom, e eu não estou dizendo que não é bom, que não deve ser usado, mas assim, qual é a causa de que esse paciente tem sintomas correlacionados com dispepsia, ou com refluxo, ou com azia, enfim, qual é a causa disso? O inibidor de bomba de prótons, ele não trata a causa, ele trata um sintoma. E isso faz com que a sua digestão fique extremamente prejudicada. Por quê? Porque ele diminui a coisa mais importante que você tem no seu estômago, que é o ácido. A acidez. O estômago precisa ser ácido, principalmente para digerir o nosso artigo de luxo, que é a proteína. O artigo de luxo do nosso corpo é a proteína. A gordura e o carboidrato são secundários. O nosso corpo, ele é proteico por natureza. Então, quando você diminui a acidez do seu estômago, com o uso não só dos inibidores de bomba de prótons, eu estou dando esse exemplo porque foi o trabalho que eu trouxe aqui, mas com os antiácidos, enfim, com vários outros produtos que o pessoal usa aí a rodo, o que você faz? Você dificulta a sua digestão e principalmente a absorção do seu artigo de luxo no corpo, que é a proteína. E aí a gente vai voltar lá no outro aspecto. O que a gente tem que saber? Que muitas vezes sobra proteína nesse intestino, muitas vezes você não consegue absorver proteína e a proteína ela vem junto com muitos micronutrientes, muito com cálcio, muito com magnésio, muito com zinco, muito com ferro, que são fundamentais para o ouvido também. Então a pessoa achar que no ouvido não precisa de nada disso é uma falácia, porque o ouvido precisa sim, o ouvido é um órgão extremamente complexo. Tudo que é complexo no corpo precisa de detalhes, precisa de minúcias, precisa do mais fino trato. Então, se ele é muito complexo, ele precisa disso também. Então, a gente vai ter um intestino doente, um excesso de proteína, um aumento da permeabilidade intestinal, um sistema imunológico que vai estar meio desorganizado, uma desbiose, um desequilíbrio das bactérias intestinais, uma falta de nutrientes. Tudo isso contribui. E tem efeitos também, a gente não está falando que é só
mas também na parte auditiva. Zumbido tem a ver, pode ter a ver com isso, Daniel. Acho que é isso que a gente tem que falar um pouquinho sobre essa questão da neuroinflamação, essa neurotoxicidade exacerbada e essa dificuldade desse paciente em lidar bem com o que ele come. Claro que tem a ver, Gabi. Excelente ponto. E eu acho que esse conceito de neuroinflamação que está crescendo um monte, né? Também nas publicações, com o sintoma que for, mas também com o ouvido, eu acho que ela merece um belo de um olhar. E olha só, você estava falando das proteínas, do nosso artigo de luxo, né? A proteína é quebrada em aminoácido. E aminoácido é matéria-prima para a produção de serotonina, gente. Então, no quesito depressão, que é o mal do século, do milênio, gente, quantas pessoas vão só para antidepressivo e não aumentam a ingesta de proteína num sistema digestivo que seja bom para digerir proteína adequadamente e fornecer matéria-prima, né? Então, tem a hora que você for falando do artigo de luxo, sim, artigo de luxo. As pessoas se preparam para comer coisas gostosas, mas muitas delas, às vezes, são calorias vazias, né? Com esse tanto de industrializado que tem, não tem uma proteína na refeição, né? Então, vale muito a pena a gente olhar para uma digestão boa, que funcione bem da boca até a eliminação das fezes pelo ânus, porque senão a gente tem muita coisa para perder, né? Então, muito, muito lindo esse jeito que você colocou. Olha só, uma descoberta de 2019, então fresquinha, de neuroinflamação com o ouvido. A gente sempre achou que a exposição a ruído, que é algo que criança faz com festinha, com brincadeira na escola, né, com gritar um no ouvido do outro. Adolescente faz com todas as festas, baladas, fone de ouvido, etc. O ruído de lazer, hoje também tem comprovação de 2019 para cá, que faz uma neuroinflamação no córtex auditivo. Então, TNF-alfa e a interleucina 6 são ricamente encontrados depois de uma exposição a sons, coisa que faz parte do dia a dia há muito tempo, dos amantes de música, e da pandemia para cá, Gabi, com toda essa coisa de usar o fone de ouvido para home office, para homeschooling, para os joguinhos, né, para quem ficou desempregado, enfim. Isso tudo aumentou muito, é uma forma de aumentar a neuroinflamação também, além desse aumento que vem pelos alimentos, pelo intestino, como você já falou, separa as células, passa a toxina e vai passar essa barreira do sangue para o cérebro e vai passar a barreira do sangue para o labirinto. Então, é tudo junto e misturado, e os pacientes que têm neuroinflamação podem ter zumbido, a neuroinflamação pode gerar zumbido, assim como o zumbido por ruído pode gerar neuroinflamação também. E, no fim, os pacientes acabam tendo um conjunto de sintomas que só quem tem a visão integrativa, que obviamente o meu amigo oftalmo, o Cláudio, não tem, porque ele quer ver só o olho e nada mais, né? Mas a gente... Vamos mandar essa live para o Cláudio. Com certeza. A gente que quer ver o ouvido, o cérebro, a TM, o pescoço, a tireoide, intestino, os hormônios, vitaminas e minerais, a gente acaba vendo como as pessoas têm sintomas em várias partes do corpo, mesmo que ela venha te trazer ou o zumbido, ou a perda de audição, ou a tontura, no caso do otorrino, né? Então, é esse olhar integrativo que faz a gente não desver aquilo que já viu. Não desver, né? Então, ver esse perfil de processo de neuroinflamação, a pessoa que está sempre cansada, que não dorme bem, tem dificuldade para pegar no sono, ou se pega, tem dificuldade de sustentar o sono, tá deprimida, ou tá ansiosa, tem olheiras, né? Tá fadigada. Gente do céu! E tem zumbido no meio do pacote, a gente não pode tratar esse zumbido separadamente de todos esses outros sintomas. Então, esse olhar de neuroinflamação, além de inflamação sistêmica, né? Que a gente pode ver por alguns marcadores sanguíneos, isso faz com que a gente crie estratégias de tratamento que vão ajudar, no caso, o ouvido, que é a meta do paciente, mas vão ajudar em outros sintomas que ele, às vezes, até se surpreende, né? Eu imagino que isso seja rotina. De repente, a pessoa dorme melhor, ela está mais corada, menos pálida, está mais disposta, está mais atenta
atenta, né? Então ganha um pouco de concentração e por tabela, sei lá, o nariz melhorou, o ouvido melhorou, a pele melhorou, o intestino melhorou. Então a pessoa depois do tratamento é que ela vai se ligar, tá? Na hashtag tudo junto e misturado. Então, assim que eu vejo esse lado neuroinflamação. A gente come errado, apesar de comer gostoso, a gente come errado, a gente muda a química cerebral, principalmente serotonina, GABA. Serotonina é a química do bem-estar. GABA é a química calmante, né? Quer falar? Posso fazer uma pergunta? Lógico. Então, assim, ó. Vou te fazer, na verdade, vou te fazer duas perguntas e aí tu responde, que aí a gente termina a live e abre para algumas perguntas do pessoal. Duas coisas. É que tu tá falando, eu te interrompi porque é exatamente sobre isso que tu tá falando, tá? Então, assim, ó, tem um trabalho que é o papel da desbiose intestinal na fisiopatologia do zumbido, uma revisão de literatura. Achei sensacional, tá? Então, uma revisão de 22 artigos e ele fala que a produção do GABA e da serotonina, do 5-HTP, tá? Do hidroxitriptofano, contribui para o processo neuroinflamatório. A minha pergunta é, suplementar GABA e 5-HTP tem algum papel na melhoria do zumbido? E aí eu vou abrir mais esse parênteses. Primeiro a gente está falando de suplementação. Mudança do estilo de vida. O paciente começa a se estressar menos, a respirar mais, a dormir melhor, a fazer atividade física, a comer direito e a suplementar talvez o que está faltando, cura zumbido? Olha, vamos por partes. Eu acredito na cura de zumbido, porque eu mesma sou um caso de cura de zumbido, ponto, tá? Agora, os casos de cura, que a gente tem uma pesquisa de 2021 com os 80 primeiros casos de zumbido. O que a gente viu? Diversidade de meios de chegar na cura, por quê? Porque são diversidades de causa de zumbido. Óbvio, é sensato. É sensata essa conclusão. Né? Não é que todo zumbido vai curar com tratamento XYZ, tá? Senão ia ser fácil, não ia ser mistério nenhum, né? Mas tem muito mistério envolvido. Mas o ponto é, eu acredito na cura do zumbido e ninguém que não acredita vai me fazer mudar de ideia e tá tudo bem se alguém não acreditar. Tá tudo bem. Então, eu acredito e ponto. Né? Tô aqui para mostrar a minha opinião. Aí, o porquê vale muito a pena a gente ver, ué, quem é que causou o zumbido? Afinal, não é só intestino que causa zumbido. Tem várias outras coisas. Tem ATM, tem pescoço, tem várias, né? Então, a lógica da coisa, do sucesso do tratamento, é a gente mexer na origem, tá? Então, quando os meus colegas ficam dando remédio para acabar com o zumbido, do mesmo jeito que eles ficam dando um prazol da vida, um inibidor de bomba de prótons, para acabar com a gastrite, com o refluxo, com a dor de estômago, com o enjoo, seja lá com a azia, né, o sintoma que for, eu penso, mas a gente está calando a boca do alerta do nosso corpo. A gente está botando uma mordaça na boca e deixando quem causou o incêndio vivinho, leve, livre, solto dentro do corpo. E muitas vezes o inimigo a gente convida para entrar no nosso templo sagrado. Quer dizer, essa conta não fecha nem a pau, né? Então, quando um paciente vai procurar um médico otorrino, eu quero tratar zumbido, e ele sai lá com uma prescrição pronta, então toma tal remédio 1 mês ou 2 meses, gente do céu, qual que é o sentido disso, né? Então, se a gente olha nos casos de neuroinflamação, a gente olha para essa possibilidade, tem diminuição de serotonina, tem diminuição de GABA, né? A gente pode fazer uma suplementação para isso? Claro que pode e deve, mas suplementação é a cereja do bolo. Suplementação nunca é o bolo inteiro. Então, o bolo vem com tudo isso que você falou. Eu preciso fazer o meu paciente entender e gostar do jeito que eu fiz para mim no meu processo. Eu gosto de atividade física. Eu gosto de comer direito. Achava que eu comia direito antes da minha filha virar celíaca. Aí eu melhorei depois, né? Porque nada como um nutrólogo, um nutricionista que faz a gente entender aonde que você pode melhorar
e as tais das trocas inteligentes, que eu acho isso lindo, né? Um paciente que vai mudar hábito, ele não deve se sentir no castigo. Ai, posso isso, aquilo sobrou, só posso isso, só posso alface, né? Não, você pode um monte de coisa que você não atentou, que pode ser gostoso, além de saudável, né? Então, eu gosto de atividade física, eu gosto da alimentação saudável, eu gosto de meditação, eu gosto dessas válvulas de escape. A gente tem que fazer pra gente, né? E como eu falei no começo, aí sim brilha o olho para a gente fazer o paciente se motivar. E em cima dessas camadas de bolo, vem a cereja, que é a suplementação. Agora, suplementar no intestino meia boca é jogar fora. É jogar dinheiro fora, na verdade. Por isso Né? que eu fui para essa área. As pessoas se perguntando muito ali, porque eu sou constipada, porque eu preciso. Então, assim, existem exames hoje, pessoal, que a gente consegue avaliar a funcionalidade intestinal. Acho que isso é o mais interessante. O coprológico, que é o exame que eu mais trabalho, ele é o exame que avalia a funcionalidade. Então, assim, ele não é um exame estático, ele não é que nem uma colonoscopia, uma endoscopia, uma fibronaso, ele não é um exame tipo assim, né? Ele é um exame funcional, ele não vai só olhar, só fazer um en passant ali para tentar ver se tem alguma coisa realmente visível. Não, ele é um exame de funcionalidade, ele vai mostrar como é que o intestino está digerindo, como é que o intestino está absorvendo, marcadores inflamatórios, questão de desbiose, como é que teu pâncreas está trabalhando para a produção das enzimas digestivas, a questão das excreções com sais biliares, a questão relacionada, então, muitas vezes com a produção de hormônios, que também é super importante, a questão da estamina. Então, assim, intolerância histamínica é uma causa de zumbido, a gente sabe disso, muitos pacientes precisam tratar a intolerância histamínica. Eu estou com um curso aí, daqui a 2 semanas eu vou fazer um curso exatamente sobre intolerância histamínica e tem trabalho já sobre intolerância histamínica e zumbido. E a gente sabe que um dos processos pode ser, então, a não diagnóstico, esse não diagnóstico dessa questão da intolerância histamínica que está cada vez mais frequente por esse mundo completamente alergênico que a gente vive, né? Completamente superficial e artificial. Então, acho que isso é uma coisa muito importante que as pessoas entendam, que as pessoas compreendam, que as pessoas pensem, porque antes da gente ser crítico, a gente tem que ser curioso, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ler, a gente tem que pensar, a gente não tem que botar o dedo e dizer que absurdo, olha só, eu tô rindo falando de intestino. Pessoal, estejam curiosos antes de serem críticos. Isso Perfeito. pensar é R$0, eu digo isso, pensa R$0. Não paga para pensar, pessoal, não paga, dá para usar o cérebro de graça. A gente não precisa pagar nada. E tem uma internet aí que não é só para ver TikTok, não é só para ver YouTube, não é só. É para pesquisar. Tem um mundo enorme dentro da internet para pesquisa. Então, se você quer saber mais, quer sair do mundo do TikTok, quer sair do mundo do faz de conta, da bobagem, você pode. Mas não fale que algo não funciona ou que algo deixou de funcionar porque você acha. Fale com propriedade, fale com subsídio, fale com argumento. E para fazer argumento, para ter argumento, você precisa ser curioso antes de ser crítico. Acho que isso é uma das questões que mais a gente tem que falar aqui, porque muitas vezes as pessoas não fazem essas relações. As pessoas fazem só julgamentos, fazem só... Com certeza. Com certeza. Tem uma frase ótima que é assim: o cérebro é tão maravilhoso que todo mundo merecia ter um. É isso mesmo, gente. Não paga para pensar. E curiosidade é o estado de espírito do pesquisador verdadeiro. Porque aquele que só critica, sabe, é impossível isso daqui, não tem um ensaio clínico randomizado. Controvérsia é igual a ineficácia. Gente, controvérsia é só igual a opiniões diferentes entre estudos. Uns acham que funciona, outros acham que não funciona. Cada um é que nem ser do time do Corinthians ou do Palmeiras. Cada um defende a sua linha. É diferente de dizer que um tratamento X não funciona. Então, a mente do pesquisador tem que ser aberta. Senão, só julgamento e crítica. E outra coisa também, Tani, só para a gente falar para a maioria das pessoas que não entende um pouco sobre o trabalho científico, os trabalhos científicos, e ainda mais revisões, enfim, meta-análises, são de uma população que não é homogênea.
É uma população, na verdade, que não tá o paciente da Tania ali. O seu João, que trabalha no banco, que se estressou, teve uma síndrome pós-traumática porque foi sequestrado na porta do banco, e ele tem uma dificuldade em relação ao sono, e ele não consegue dormir, e ele usa muito fone de ouvido porque ele está trabalhando em casa, e ele tem uma filha que tem problema que ele está ajudando, e ele está super estressado. Esse seu João não está contemplado nesse trabalho que tem 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300 mil pessoas. O seu João é único. O seu João tem a história dele. A gente precisa respeitar a história dos pacientes. Os pacientes têm uma história única de vida. Cada um sabe a cruz que carrega. Cada um sabe aonde que dói, que aperta e que apertou. E que a gente vai desapertar. Então a gente precisa respeitar essas pessoas na individualidade delas. E os ensaios, os trabalhos, às vezes eles não respeitam. Eles botam todo mundo no mesmo saco como se todo mundo fosse igual. E todos nós, todos, sem exceção, somos completamente diferentes. Graças a Deus, na nossa individualidade. E por isso a gente merece um tratamento individual. O tratamento que não é individual, ele não serve para mim. Porque eu sou única. A Tania é única. A filha dela é única. Que não tem nada a ver com ela e veio da barriga dela e não tem nada a ver com ela. É isso, Tania. Nossa, arrasou, Gabi, arrasou. Você sabe que é difícil a gente encontrar um médico ou uma médica que tenha coragem de falar isso que você falou. Porque isso tem médico de centros acadêmicos. Eu sou do Hospital das Clínicas, a gente vê grandes gênios lá. Mas gênios assim, ó, a mente fechada. São médicos que respiram medicina baseada em evidência. Então, o resto é lixo. E a gente que trabalha com clínica, que tem esse olhar integrativo, gente, medicina baseada em evidência é uma das bases. O resto é toda essa individualidade. Tem muita verdade fora da medicina baseada em evidência, porque a medicina baseada em evidência não alcança. Não alcança essa dimensão. Eu tiro meu chapéu para você, que você falou com muita propriedade, e eu defendo isso sempre que eu tenho uma chance nos congressos, a sala tá cheia, eu dou uma alfinetada com categoria no médico que é quadrado, assim, falando, gente, como que não dá para olhar além do muro? Como? Né? Porque, enfim, a medicina baseada em evidência é ótima, a gente não está criticando, a gente está criticando quem só seguia por ela. Porque se estiver fora dela, não é verdade. E a verdade, como dizia o Einstein, eu amo as frases dele, a verdade é filha do tempo. Toda hora a verdade muda. Então não adianta você falar, num dado momento, não tem evidência, então isso não serve como tratamento. Lixo para isso. Porque daqui a 10 anos ou 5, se muda e você quebrou a cara. Porque você propagou aos 4 ventos que o tratamento X não funcionava. Então, curiosidade sempre, Gabi. Amei, amei, arrasou. Por isso que eu te chamei, amor. Tania, a gente tem 1 minuto, eu só tenho que te agradecer, assim, ó, do fundo do meu coração, uma gratidão genuína, verdadeira, tá? De uma pessoa que realmente te admira. Zumbido, talvez, eu vou te falar assim, ó, zumbido é uma das coisas mais difíceis de tratar. Zumbido e tontura, Senhor Jesus, Senhor, Senhor. Então, assim, eu admiro quem tem esse olhar diferente, porque a maioria das vezes o paciente não tem para onde correr, não tem para onde ir. E a gente precisa de gente que pense diferente, a gente precisa de gente que queira fazer diferente. Para pacientes que sofrem, porque o zumbido é torturante. Para muitas pessoas, ele é torturante. É algo que realmente tira a qualidade de vida dessas pessoas. Então, eu queria te agradecer imensamente. Amei a live. Vamos fazer outras, com certeza, porque tu é sensacional. E, enfim, consultem com o otorrino. Não deixem para depois. Eu acho que essa é a mensagem final, assim, né? Não deixem para depois. Se vocês realmente têm algum sintoma, procurem um otorrino, procurem, marquem a consulta lá com a Tania ou com outros profissionais que têm essa visão completamente diferente do habitual, do convencional.
e que conseguem entender que esse paciente realmente precisa de uma abordagem integrativa. E, enfim, acho que é isso. Tani? Ó, primeiro, gratidão enorme por você ter me convidado. Vai ter outra e eu vou te convidar para o meu projeto Médicos que se Importam. Combinado? Combinadíssimo. Assim, com testemunhas? Combinadíssimo. Te agradeço mais. Pessoal, essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Eu vou convidar a Tani como Eu colaboradora. aceito. E semana